Olá, bom dia, meus caros ouvintes, diletos da Palavra de Deus. Vou começar esta palestra ou pequeno estudo a pedido de um amigo comum, o Arlen Rubim de Melo, que trabalha comigo. Vou gravar 2 vídeos, um sobre ensino religioso e seitas e o outro sobre catequese católica. Baseado no texto de Jesus, lá em Mateus, eu creio capítulo 16, que Jesus vai falar sobre: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus não fundou apenas uma igreja ou uma religião. Jesus veio trazer uma proposta, uma mensagem do Evangelho. Ele veio proclamar, ele veio estabelecer o reino de Deus, a chamada teocracia, né? Theos, Deus, cracia ou kratia, governo. Então, daí a palavra governo de Deus ou teocracia. Eu gostaria de compartilhar com algumas religiões apenas alguma noção de muitas seitas, heresias e crenças religiosas que existem por aí. As mais conhecidas, por exemplo, os adventistas, chamados adventistas do sétimo dia, que lá mais ou menos do século XIX, lá pelo ano 1831, surgiu com William Miller, entre outros, Walter Martin, que viveu nos Estados Unidos. Com base da pregação era o segundo advento de Cristo. Por isso, seus seguidores foram chamados de adventistas. Entre outras, eles proclamam o proselitismo, o chamado sono da alma. Acreditam que somos reduzidos a um estado de inconsciência após a nossa morte, baseando-se principalmente em alguns textos da Bíblia, por exemplo, Eclesiastes 9, verso 5, entre outros, o que a palavra descreve como dormir no Senhor ou morrer no Senhor. A aniquilação dos ímpios, segundo a doutrina dos adventistas, acreditam, os pecadores, os cruéis, serão exterminados. No entanto, a Escritura ensina a existência de um castigo, de uma disciplina por parte do Senhor, de Deus. Falam da guarda do sábado. Então, os adventistas seriam sabatistas, entre outros. Há uma doutrina também esposada pelos antigos adventistas, que Satanás seria o bode expiatório, ou seja, essa doutrina é mais herética deles, cuja base é uma interpretação de Levítico 16, versos 22 e 26. Eles interpretam que o bode imolado, ou Azazel, representava Jesus. O bode emissário ou expiatório representava o diabo. Pregavam que nossos pecados serão lançados sobre o diabo,
que será destruído, expiando assim os nossos pecados. Os Mormons, fundada por Joseph Smith Jr. Joseph Smith Jr., lá pelo ano 1805, o início do século XIX, chamado de Mormons, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias, ou chamados de Mormons. John Smith, ou Joseph Smith, teve uma visão lá no estado de Missouri, Estados Unidos, que um anjo chamado Moroni encontrou placas de ouro contendo um livro, não a Bíblia, mas chamada Bíblia dos Mormons, que eles que alguns fragmentos do Velho Testamento, das Escrituras, que eles chamam de Livro dos Mormons. Eles ensinam no seu início, nos Mormons, sobre poligamia, baseada na Bíblia, que o homem teria mais de uma esposa ou várias mulheres. Deus, para os Mormons, tem um corpo de carne e ossos e está em constante progresso. Que ele veio de uma estrela. Jesus Cristo, dizem que Jesus era polígamo, era casado com Marta, Maria, irmãs de Lázaro, e também tinha uma relação íntima, carnal, com Maria Madalena, ou Maria de Magdala. E a festa nupcial da boda de Caná na Galiléia, que Jesus transforma água em vinho, seria o seu próprio casamento. O Espírito Santo, segundo os Mormons, eles concebem sendo uma coisa e não uma pessoa. O contraste é verificado em opiniões diversas e distintas da Escritura. A salvação e batismo pelos mortos. A base é 1 Coríntios 15, 29. Os Mormons ensinam também que há uma segunda chance para a salvação, após a morte, mediante o batismo pelos mortos. Tal batismo é a atividade mais difundida da Igreja Mórmon. No entanto, o apóstolo Paulo, não está tratando do assunto de batismo, nem da salvação naquela passagem, 1 Coríntios 15, 29. Tipo de rito batismal que os coríntios conheciam, e tal batismo perderia seu sentido sem a crença da ressurreição. E na ceia não é água e vinho, não é pão e vinho, é pão e água. Os testemunhas de Jeová, ou Russelitas, seu fundador principal é um homem chamado Charles Taze Russell, em 1852. Eles falam da doutrina da divindade do Espírito Santo e de Jesus. Falam acerca não haver trindade ou triunidade divina. A salvação, segundo os testemunhos de Jeová, a morte de Jesus na cruz não garante a vida eterna para ninguém, servindo apenas de exemplo. O que Jesus fez foi retirar a pena de morte, ou o quirógrafo, quer dizer, o escrito de dívida que havia sobre nós.
pregam a salvação pelas obras, principalmente assistindo às reuniões e expandindo a sua chamada seita. O inferno, para os testemunhos de Jeová ou russelitas, para eles é apenas um túmulo, uma sepultura. Pregam que os maus terão outra oportunidade no milênio, e os que não aceitaram a mensagem durante aquele período serão destruídos por completo. É algo extremamente antibíblico. Apregoam que só 144 mil pessoas vão ser salvas. Transfusão de sangue. Os russelitas ou testemunhos de Jeová, segundo, estou resumindo ao máximo, eles proíbem seus adeptos de fazerem transfusão de sangue, com a alegação de que não se pode passar a alma a outra pessoa, pois se desobedeceria ao mandamento de amar a Deus com toda a sua alma. E no sangue, como diz lá no Velho Testamento, existe a vida. Teosofia. O termo teosofia vem do grego theos, sofia, ou seja, significando, portanto, sabedoria relacionada a Deus e às coisas divinas. Seu principal fundador, chamada Sociedade Teosófica, fundada mais ou menos em 1875 pela madame russa Helena Petrova Blavatsky, criada e fundada a Sociedade Teosófica. Deus, segundo a teosofia, Deus não é um ser pessoal, contrariando a Bíblia que diz que Deus é o Deus conosco, é o Deus com a gente, é o Deus que está perto, é pessoal, está junto e perto de nós. Deus é uma substância neutra que se identifica com tudo. Então teria um pouco também de panteísmo, que é a doutrina filosófica e religiosa que concebe que Deus seria tudo e tudo seria Deus. Eu sou Deus, vocês são os deuses, este computador que está à minha frente é Deus, este armário, esta porta que está atrás de mim, esta cadeira que eu estou sentado é Deus, esta camisa que eu estou usando é Deus, aquela igreja é Deus, a minha casa é Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, essa concepção filosófica, teológica e religiosa acredita e concebe que Deus seria tudo e tudo seria Deus, ou seja, Deus se confundindo com a matéria criada, da mesma substância criada. Cristo, para o teosofismo, afirma e acredita que há várias sub-raças na história da humanidade. E cada sub-raça presta uma contribuição especial à humanidade. A atual sub-raça seria, segundo eles, da sociedade teosófica, mística, seria a quinta raça, que é prover o homem intelectual. A contribuição da próxima sub-raça, ou seja, a sexta raça, depois da nossa, seria um homem espiritual, ou seja, o Cristo, o Supremo Mestre, ou Hermes, alguns chamam ele de Buda. Então, Cristo, Buda, Confúcio, Zoroastro, Lorde Maitreya, o Anticristo, o Asmodeu, seria
o líder espiritual dessa sub-raça espiritual. Orfeu, Perseu grego, Jesus, Hermes, Cristo. Mas a Bíblia fala que Cristo não é apenas e tão somente um líder espiritual, religioso e só um mestre. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Para a sociedade teosófica ou o teosofismo, ensina que o homem, que o ser humano, tem dois corpos, um natural e o outro espiritual. O espiritual seria constituído de força, energia, etérea, sabedoria e atividade, ou seja, das mesmas pessoas da Trindade. O corpo natural, o segundo corpo, segundo a religião da teosofia ou sociedade teosófica, teria três partes: o corpo natural, o corpo físico, astral e mental. Para os teósofos, todos os homens possuem a mesma essência infinita. Todos nós somos deuses em miniatura, eterna e evolutiva. Ou seja, nós estamos engatinhando na vida espiritual, habitando o reino animal. Mas como nós somos ente, a partir do momento que praticamos caridade, fazemos o bem segundo esta seita ou religião, ou doutrina religiosa ou filosófica, propriamente dita, nós vamos evoluindo, misturando um pouco de filosofia de Herbert Spencer, Leon Denis e Allan Kardec, tudo misturado. É um pouco confusa, às vezes eu mesmo não entendo. E olha que eu estudo religião há 15 anos. E sou formado em teologia há 14 anos. E ao passar do tempo, segundo eles, eu estou resumindo ao máximo essas religiões, porque uma religião remete ao passado, à vida primitiva do ser humano, às primeiras religiões do animismo, do totemismo, da chamada uranotropismo, geotropismo, uranotropismo, ou seja, sobre o céu, xamanismo, animismo, entre outros. Então é muito, muito complexo para explicar em pouco tempo. Então, segundo eles, resumindo e terminando esta religião, à medida que nós praticarmos caridades, fomos evoluindo, trazendo um pouco de kardecismo e um pouco de Leon Denis, entre outros pensadores do kardecismo ou do espiritismo ou espiritualismo cristão, nós somos gradativamente evoluindo. Passamos da fase animal, vegetal e humana. Aí vamos aos poucos nos espiritualizando, elevando o nosso espírito, a nossa mente e chegando à perfeição. A reencarnação, segundo eles, é chamada, traz um pouco do budismo, da religião budista, que é o chamado karma e dharma, que é uma palavra hindu e brahmani, usada para exprimir a lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço aqui na terra, eu pago. Então, como dizem alguns aí, esse adágio, essa frase,
Quem faz aqui, paga aqui. O inferno seria aqui mesmo. Então a lei do karma ensina que as ações e intenções dos homens são efeito daquelas que o prenderam e causa daquelas que seguirão. Então, o que eu faço aqui agora terá consequências lá no futuro. Eu faço aqui, eu pago aqui. Quem planta vento, colhe tempestades. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Segundo o budismo, segundo a lei do karma, de causa e efeito em Kardec também, propriamente dita em Leon Denis, em outros, Herbert Spencer, entre outros intelectuais da religião, pensadores da religião. E ainda existe o chamado karma até eu atingir o chamado nirvana. O que é isso? Se acontece algo comigo no passado, eu sou diabético, tenho pressão alta, acontece algo de ruim comigo ou com alguém da minha família, então seria um karma que eu estou resgatando do passado, da minha vida, da minha outra encarnação, lá do passado. Então eu estou resgatando para expiar aquilo em vida, ou pagar aquela dívida do passado. Aí com isso eu, com sucessivas reencarnações, a chamada roda da vida do budismo, o moinho, os 7 estágios da perfeição, segundo o Buda, e segundo a teosofia, eu atinjo o nirvana, que é o paraíso oriental, a minha perfeição, a minha espiritualidade. Só que a Bíblia, com todo o respeito, fala que isso é uma ideia absurda. Jesus já pagou, já expiou a nossa culpa na cruz do Calvário. Tal ideia é absurda. E Hebreus, vou citar só um versículo de muitos que a Bíblia fala, que é uma refutação a esta ideia. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27 o seguinte: que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois uma única vez, e depois disso segue o juízo de Deus. Segundo essa doutrina teosófica, existe a chamada raça dourada. Que é isso? Uma raça, ou eugenia, uma super raça. Eles creem que pode se formar a raça dourada. Uma ala dessa teosofia, que está erradicada no Brasil, acredita que o ciclo espiritual do Oriente findou em 1924, transferindo-se para o Ocidente, principalmente para o Brasil. Novidade, né? Que apresenta condições ideais para realizá-lo, devido aos traços culturais, genéticos, psicológicos da nossa população. Eles creem que se pode formar aqui a prometida raça dourada, que eles acreditam, pois a miscigenação de 3 raças que formam o povo brasileiro, o branco, o negro e o índio, acelerará o processo evolutivo para o surgimento da próxima raça, a raça dourada.
é mais um pensamento eclético da teosofia, totalmente antibíblica e anticristã. Os mestres Hermes, Zoroastro, Orfeu, Buda, Cristo, Confúcio, Maomé, são homens que se tornaram perfeitos, portanto, são mestres da humanidade. Entre outras seitas, eu gostaria de destacar apenas estas, dando espaço para outra oportunidade.